Se você não me conhece, eu sou Guilherme Volpato, sou advogado há mais de 10 anos e sou professor dos cursos de prática do CEISC, sou professor universitário, sou professor de cursos de pós-graduação por todo o Brasil. Nesse vídeo, a gente vai falar então sobre o que é o planejamento previdenciário. Afinal, muito se fala, mas pouco se sabe o que fazer e como fazer no planejamento previdenciário, e é isso que nós falaremos a partir de agora. Muito bem, planejamento previdenciário. Muito se fala, muito se posta, muito se lê a respeito, mas afinal de contas, o que é um planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário não é uma coisa que surgiu do nada. O planejamento previdenciário ele sempre existiu. Na verdade, ele ganhou um corpo maior a partir da Emenda Constitucional 113/19, ou da última grande reforma da Previdência, por conta de que a legislação tornou mais difícil o acesso a benefícios e fez com que o cálculo dos benefícios tornasse os benefícios com valor economicamente inferior se comparados com as legislações anteriores. Mas planejamento previdenciário sempre existiu. Eu costumo falar que o planejamento previdenciário é composto por algumas fases. Qual é a primeira fase do planejamento previdenciário? A primeira fase do planejamento previdenciário é a revisitação do passado. Isso porque, meu caro colega, minha colega que está assistindo esse vídeo, muitas vezes o INSS não tem a informação de todo o histórico de trabalho daquele trabalhador e daquela trabalhadora. Por as mais variadas razões. Por exemplo, a pessoa morava na zona rural e trabalhava como produtor rural, pequeno produtor rural. As informações previdenciárias estavam num bloco de notas fiscais, num talão de produtor rural, e esses talões de produtor rural não foram levados a conhecimento do INSS, por exemplo. Outra situação que é bastante corriqueira, e eu vou trabalhar com um exemplo específico, as mulheres que trabalhavam ou que trabalham como empregadas domésticas. Até antes do advento do e-social, não havia um controle tão intenso, com relação aos registros nas carteiras de trabalho. Então, muitas vezes as mulheres trabalhavam 10, 15, 20 anos em uma família e não sabiam que estavam sem carteira assinada e que não haviam contribuições previdenciárias. E se não haviam contribuições previdenciárias, não haverá benefício previdenciário. Por quê? Porque o que a gente vai chamar de regime geral de previdência social, ele é de caráter contributivo. Então, ou você prova que houveram as contribuições, ou não haverá benefício no futuro. Outro exemplo, a empresa, professor, ou doutor Guilherme, eu tenho anotação na carteira de trabalho, mas você não tem o poder diretivo para fiscalizar se a empresa que você trabalhou efetivamente fazia os recolhimentos, fazia a retenção do seu salário e repassava esse valor para o INSS. Então, no fim das contas, muitos vínculos de trabalho, e aí vínculo de emprego também entra no vínculo de trabalho, não estão informados ao INSS. Então a primeira função do planejamento previdenciário é revisitar o passado. Segunda etapa do planejamento previdenciário, analisar o presente. Então, o que se faz? Como é que eu, Guilherme, lá no meu escritório, com os meus clientes, faço o planejamento previdenciário? Eu peço para que a pessoa me alcance o CNIS. Para você que está começando no previdenciário, o CNIS é o chamado Cadastro Nacional de Informações Sociais. O Cadastro Nacional de Informações Sociais é como se fosse um histórico escolar de um estudante. Ali mostram os anos que estudou e as notas que tirou e as disciplinas que foram cursadas. Então lá no CNIS vai mostrar aonde a pessoa trabalhou, o tempo que ela trabalhou e quais eram as remunerações, certo? Eu pego esse CNIS e a partir do CNIS eu consigo conversar com a pessoa e verificar então a primeira coisa. Tenho que fazer algum ajuste nesse CNIS, eu tenho que trazer ao conhecimento do INSS alguma relação de emprego, alguma alteração de valor de salário que não constavam ali. Então, o outro serviço que é feito nessa segunda etapa do planejamento é a verbação da reclamatória trabalhista. Por quê? Porque o trabalhador teve algum direito que foi suprimido durante a relação de trabalho, a relação de emprego. Ele ajuizou a reclamatória trabalhista e ele teve as procedências dos pedidos e ele recebeu um valor. A preocupação dele naquele momento é exclusivamente com o valor que ele vai receber.
Ele não pensa que esse valor que ele está recebendo pode ter reflexo previdenciário e mais, que além de que para ter esse reflexo previdenciário, esse trabalhador precisará levar ao conhecimento do INSS essa reclamatória trabalhista. Então aqui a gente vê a interdisciplinariedade e a comunicação das disciplinas. Então, direito do trabalho e direito do previdenciário conversando juntos. Analiso o presente, vejo se tem retificações a serem feitas. Outras retificações importantes a serem feitas, por exemplo, lá no final do CNIS, vocês vão encontrar, se for o caso, uma série de indicadores. Indicadores de tempo não reconhecido ou o que está acontecendo agora, depois da reforma trabalhista. As pessoas estão podendo trabalhar de forma intermitente e muitas vezes recebendo salários inferiores ao salário mínimo. E se a pessoa recebe um salário inferior ao salário mínimo, a contribuição dela é inferior ao salário mínimo. E a partir da reforma da Previdência, se a contribuição não for no valor de um salário mínimo, ela não conta como tempo de contribuição. E a pessoa não sabe disso. E aí vai a sua função enquanto advogado, especialista ou especializando em direito previdenciário, saber que para que essa pessoa tenha esse tempo de contribuição computado, havendo uma remuneração inferior ao salário mínimo, ela terá que fazer a complementação. O que é a complementação? A pessoa, a sua própria custa, vai pagar a diferença para ter o benefício previdenciário ou aquela contribuição no valor do salário mínimo. Ou ainda, uma outra opção, que é o chamado agrupamento de contribuições. Pegar, por exemplo, a pessoa ganha meio salário mínimo, então a contribuição dela é de meio salário mínimo. Se ela juntar duas contribuições de meio salário mínimo, dá um salário mínimo. Então, a cada 2 meses de trabalho, ela terá 1 mês de contribuição. E isso tudo é feito no planejamento previdenciário, certo? Então, revisitamos o passado, analisamos o presente e começamos a projetar o futuro. Como é que eu posso projetar o futuro, professor Guilherme? Eu posso ver, por exemplo, vamos entrar em alguns conceitos. A pessoa, qual é que é a média atual de contribuições dessa pessoa? Essa pessoa tem uma média de contribuições de 2 salários mínimos, hoje R$ 2.200 aproximadamente. E a pessoa fala para você, olha, eu pretendo me aposentar ganhando o dobro disso. É possível? Sim, desde que se faça uma projeção de contribuições, pegando o tempo de contribuição que a pessoa tem hoje e o quanto falta para ela preencher aqueles requisitos de no mínimo 20 anos de tempo de contribuição homem, 65 anos de idade, ou no mínimo 15 anos de tempo de contribuição mulher e 62 anos de idade, e fazer a projeção de quantos deveria ser a contribuição dessa pessoa da data que ela lhe procura até a data da aposentadoria. Então, com isso, é possível se falar num planejamento previdenciário. É possível você, enquanto advogado, veja, você cobrar os honorários por isso, e esse é um trabalho complexo, não é um trabalho simples, você cobrar e receber sem necessariamente ter que ajuizar uma ação judicial ou fazer um requerimento administrativo. E aí a minha sugestão final para vocês, todos os planejamentos previdenciários que eu faço aos meus clientes, por uma questão de respeito ao meu cliente, eu entrego a ele um parecer ao final, mostrando todos esses espaços que nós falamos nesse vídeo. A reconstituição do passado, a revisitação do passado, a análise do presente e as projeções futuras. Contribuindo pelo teto, contribuindo pelo salário mínimo, contribuindo pela média atual, não contribuindo mais, e isso vai depender de cada caso, porque isso é importante. Cada cliente vai ser um cliente e cada cliente vai ter as suas especificidades. Certo, pessoal? Com isso, espero ter tirado as dúvidas de vocês com relação ao planejamento previdenciário e se acaso te restou alguma dúvida, eu peço para que você deixe aqui nos comentários, porque eu e a equipe do CEISC vamos ter o maior prazer em lhe responder. Caso você tenha ainda alguma sugestão de tema para um outro vídeo ou alguma outra temática, também pode deixar nos comentários. Então, dá o joinha aí para nós, para ajudar o algoritmo, clica no sininho e nós nos vemos numa próxima. Um abraço e até lá!